Jó, capítulo 39. Deus continua revelando-se a Jó. Sabes tu o tempo em que as cabras monteses têm os filhos, ou cuidaste das corças quando dão suas crias? Pode contar os meses que cumpre, ou sabe a hora do seu parto? Elas se agacham, dão à luz os seus filhotes, e as suas dores se vão. Seus filhotes crescem saudáveis e vigorosos pelos campos, partem e não voltam mais. Quem deu ao jumento selvagem a plena liberdade? Quem libertou esse animal forte e veloz das suas amarras? Eu lhe dei o deserto para habitar, o leito seco dos lagos salgados por morada. Ele zomba da agitação das grandes cidades, não dá ouvidos ao brado dos tropeiros. Vagueia pelos montes na busca dos melhores pastos, da relva nova e verde. Será que o boi selvagem consentiria em te servir? Ficaria, pois, junto à tua manjedoura? Consegues com uma simples corda prender o boi selvagem ao arado? Seguirá ele a ti arando os vales? Confiarás no boi apenas por causa da tua grande força, ou entregarás a ele a responsabilidade do trabalho duro que te pertence? Fiarás dele que recolherá o teu trigo e o ajuntará na sua eira? A avestruz bate as robustas asas alegremente, mas como explicar o lindo adorno da plumagem da cegonha? Ela abandona os ovos no chão e simplesmente deixa que a areia os aqueça devidamente, despreocupada que uma pisada poderá esmagá-los ou que algum animal selvagem poderá danificá-los. Ela trata seus filhotes com dureza atroz, como se não lhe pertencessem. Não se arrepende de todo o seu trabalho realizado sem perder. Isso porque Deus não lhe deu sabedoria, nem parcela alguma de bom senso. Entretanto, quando ela se levanta para correr, zomba da velocidade do cavalo com seu cavaleiro. Porventura, desse poder ao cavalo ou revestisse de força o seu pescoço? Fosse tu que eu ensinasse a saltar como gafanhoto, assustando a todos os que se relinchar impressionante? Ele escarva no vale, tem prazer em demonstrar sua força e sai altaneiro para enfrentar os guerreiros. Ele ri do medo e nada teme, não recua diante da espada e aljava a balança ao seu lado com a lança e o dardo flamejante. Enfurecido e cheio de coragem, galopa pela terra e ansioso, não consegue aguardar o sinal da trombeta. Assim que escuta o toque da trombeta, ele relincha. Ouve-se então, eia! De longe sente o cheiro de guerra, percebe os gritos dos capitães e o alvoroço das tropas. É por causa da sua inteligência que os falcão e os demais gaviões alçam voo e estende as asas rumo ao sul. É por tua ordem que a águia se eleva nas grandes alturas e constrói o seu ninho. Mora nos penhascos, ali tem a sua pousada, e no topo das escarpas rochosas faz a sua fortaleza. Dali parte em busca de alimento, de longe seus olhos avistam e segue sua presa. Seus filhotes se alimentam de sangue, e onde há mortos, ali ela se apresenta. Jó, capítulo 40. Iavé fala e Jó responde. E Iavé disse mais a Jó: porventura aquele que contende com Shaddai, o Todo-Poderoso, terá argumentos para contestá-lo? Que resposta, pois, a Deus aquele que o censura? Jó responde com humildade. Eis então que Jó abre a boca para responder a Iavé: sou pecador, como posso dignar-me a responder-te? Pelo contrário, tapa minha boca com as mãos para evitar as palavras más. Falei uma vez, mas não repetirei, ou mesmo 2 vezes, porém não insistirei. Deus fala do meio da tempestade.
Então, do meio do redemoinho, o Senhor dirigiu sua palavra a Jó. Prepara-te, como um ser humano que és. Eu te indagarei e tu me responderás. Tu me submeterás a juízo? Haverás de condenar-me para te justificar? Tens um braço tão forte quanto o de Deus e tua voz pode trovejar como a dele? Se for assim, então enfeita-te de excelência e dignidade, veste-te de glória e esplendor, derrama, pois, a fúria da tua ira, atenta para todo arrogante e o abate-o. Olha para todo presunçoso e o humilha, pisa com os pés os ímpios e malvados onde quer que se refugiem, enterra-os todos juntos no pó, amarra-os na prisão dos mortos. Então eu também confessarei que a tua mão direita poderá te dar a vitória. Atenta, pois, para o Bermonte, esse hipopótamo estranho que eu criei da mesma maneira que criei a ti. Ele se alimenta da relva como boi. A sua força está nos seus lombos e o seu poder nos músculos do ventre. Ele enrijece a cauda como cedro e a agita. Os nervos de suas coxas são entrelaçados. Seus ossos são como canos de bronze e suas pernas como pilares de ferro. Ele é uma obra-prima entre os feitos de Deus. Contudo, o seu Criador pode chegar a ele com a sua espada e dominá-lo a qualquer momento. Os montes lhe oferecem tudo o que produzem, e todos os animais selvagens brincam por perto. Ele repousa debaixo dos lotos, no esconderijo dos juncos e no pântano. Os lotos cobrem-no com sua sombra, os salgueiros do ribeiro o cercam. Quando o rio se enfurece e transborda, ele não teme, sente-se plenamente seguro, ainda que o Jordão chegue às suas bordas. Poderá alguém capturá-lo quando estiver olhando ou ferir-lhe o nariz por meio de uma armadilha? Jó, capítulo 41. O Leviatã foi criado por Deus. Poderás tu com um simples anzol pegar o Leviatã, o crocodilo monstro, ou prender-lhe a língua com uma corda? Conseguirás pôr-lhe uma corda de junco no nariz ou furar-lhe o queixo com um gancho? Imaginas tu que te implorará misericórdia ou falará contigo mansamente? Acredita que ele fará aliança contigo de modo que o tomes como teu fiel escravo pelo resto da vida? Porventura poderás fazer dele um bicho de estimação, como se fosse um pássaro manso? Ou ainda o prenderás numa coleira para dá-lo de presente às suas filhas? Os teus sócios poderão negociá-lo, ou mesmo reparti-lo entre os comerciantes? Poderás atingir o seu couro com vários arpões e encher sua cabeça com lanças de pesca? Põe a tua mão sobre ele e sempre te lembrarás da luta. Nunca mais tentarás fazer isso de novo. É inútil querer capturá-lo. Serás que não desmaiarás somente ao vê-lo? Ninguém é tão corajoso que se atreva a incomodá-lo. Sendo assim, quem será capaz de resistir a mim? Ora, quem primeiro me deu algo que eu lhe deva pagar? Tudo que há debaixo dos céus a mim pertence. Então não me calarei a respeito dos seus membros, nem da sua grande força, nem de seu belo porte. Quem pode arrancar a sua couraça externa? Quem se aproximaria dele com uma rédea nas mãos? Quem jamais ousou abrir as portas da sua boca cercada de dentes enormes e terríveis? Seu orgulho são suas costas, ornadas com fileiras de grandes escamas em forma de escudos firmemente unidas. Cada uma está tão junta à outra que nem o ar passa entre elas. Estão de tal maneira interligadas que é impossível separá-las. Seus espirros chegam a produzir lampejos de luz.
Seus olhos são como os raios da alvorada. Da sua boca saem tochas, saltam dela fagulhas de fogo que estalam. Do seu nariz sai um vapor como de uma panela a ferver ou dos juncos que ardem em chamas. Seu sopro acende o carvão e da sua boca saem chamas. No seu pescoço reside a força. O terror vai sempre adiante dos seus passos. As dobras da sua carne são fortemente unidas, são tão firmes que não se movem. Seu peito é duro como a rocha, rijo como a pedra inferior do moinho. Quando ele se ergue, os poderosos e mais corajosos se apavoram, fogem com medo dos seus golpes. Mesmo a espada que consegue atingi-lo, nada lhe faz, nem as lanças, flechas ou dardos de nenhuma espécie. Ferro ele trata como palha e bronze como madeira podre. As flechas não o assustam, para ele as pedras são fundas como cisco. Os bastões são considerados juncos leves. Ele zomba de brandir das lanças. Debaixo do seu ventre há pontas agudas. Assim ele deixa o seu rastro na lama, como o trilho de debulhar. Faz as profundezas se agitarem como um caldeirão fervente e revolve o mar como uma vasilha de unguento. Deixa atrás de si um rastro cintilante, como se o mar tivesse uma vasta cabeleira branca. Não existe nada sobre a face da terra que lhe compare. Foi criado para não ter medo. Ele observa tudo que é altivo. É rei sobre todos os arrogantes. Jó, capítulo 42. Jó pede perdão a Deus. Então Jó abre o seu coração diante de Deus e declara: sei que podes realizar tudo quanto desejares, absolutamente nenhuma das suas ideias e vontades serão frustradas. Tu questionaste: quem é esse que sem conhecimento obscurece o meu conselho? De fato, falei do que não entendia, abordei assuntos sobremodo complexos, sem a devida sabedoria. Tu ordenastes: agora, pois, ouve-me, e eu falarei, e eu te questionarei, e tu me responderás. De fato, meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, contudo, agora os meus olhos te contemplam. Por essa razão, menosprezo a mim mesmo e me arrependo sinceramente no pó e na cinza. Logo depois que o Senhor disse essas palavras a Jó, declarou também a Elifaz, o temanita: eis que eu estou indignado contigo e com os teus dois amigos, pois não falaste a verdade sobre a minha pessoa, como fez o meu servo Jó. Portanto, levai agora mesmo 7 novilhos e 7 carneiros ao meu servo Jó, e mediante eles oferecei um holocausto, sacrifício de elevação, totalmente queimado pelo vosso pecado. O meu servo Jó intercederá por vós. Eu aceitarei a oração dele em vosso favor, e não vos retribuirei segundo a vossa culpa e a falta de juízo, pois não falastes a verdade a meu respeito, como faz e fez o meu servo Jó. Então Elifaz e Temã e seus amigos, Bildade de Suá e Zofar de Naamate, fizeram tudo quanto o Eterno lhes havia ordenado. E o Eterno aceitou o holocausto queimado por Jó e sua oração por seus amigos. Deus abençoa Jó em dobro. E depois que Jó intercedeu pelos seus amigos, o Senhor o tornou novamente próspero e lhe concedeu em dobro tudo o que possuía antes. Então todos os seus irmãos, todas as suas irmãs e todos o que antes o conheciam foram visitá-lo e comeram com ele uma refeição em sua casa. Eles
se compadeceram diante e o consolaram de todas as provas e aflições que o Senhor tinha trazido sobre ele, e cada um lhe deu uma quecitá, moeda de prata, e um anel de ouro. E assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro, pois Jó chegou a ter 14.000 ovelhas, 7.000 camelos, 1.000 juntas de bois e 1.000 jumentas. Também teve 7 filhos e 3 filhas. Jó chamou sua primeira filha de Lemina, a segunda de Quetsiá e a terceira de Querem-Apu. E em toda aquela terra não se encontraram jovem mais bonitas do que as filhas de Jó, e seu pai repartiu generosa herança entre elas e seus irmãos. Depois de todos esses eventos, Jó ainda viveu 140 anos, viu seus filhos e os descendentes deles até a 4ª geração, e então morreu Jó, realizado em idade muito avançada. Uma nota: em outras versões, na Almeida, as filhas de Jó têm um nome diferente das que eu falei, porque a versão que nós estamos lendo é a King James, né, a versão atualizada. Na versão Almeida, as filhas de Jó se chamam a primeira Gemima, e o nome da segunda Késia, e o nome da terceira Querem-Apuque, tá bom? Vai muito da versão, mas o sentido é o mesmo.